Já são mais de 100 acusações contra ele, acusações inclusive variadas. E a gente vai tentar entender um pouco sobre a prisão de P. Diddy. Esse é o nosso caso de hoje. Antes de começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Bem, ele é P. Diddy, Puff Daddy, Sean Combs, Sean Diddy Combs, Love Brother Love, enfim. O cara que trocou de nome tantas vezes, já devia ser suspeito, né? De alguma coisa. Mas o nome verdadeiro dele é Sean John Combs. Mas é claro, hoje ele é conhecido como P. Diddy. De um lado temos famosos vítimas e de outro famosos cúmplices. Olha, esse caso é bem pesado. Então se prepare, tá todo mundo falando e aqui a gente vai falar também. Pesadas também são as acusações contra ele: extorsão, tráfico sexual, transporte para prostituição, estupro, coação, violência. A lista é grande. P. Diddy foi preso no dia 16 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. Ele se declarou inocente de todas as acusações e disse que vai provar sua inocência. Bem, só que as acusações da promotoria são de que P. Diddy atraía mulheres, oferecendo apoio financeiro, oportunidades de trabalho na indústria fonográfica, além de relacionamentos românticos. Ele oferecia também drogas. Só que nesses encontros que ele fazia na casa dele, na mansão dele, ele gravava tudo que ele fazia com essas pessoas, com essas mulheres e homens também. Tudo era gravado. Mas isso foi bom para a polícia, que conseguiu aí descobrir tudo que ele estava fazendo. Mas ele gravava para chantagear essas pessoas depois. Além dessa chantagem, ele ameaçava essas pessoas com arma, para que elas não falassem nada contra ele. E a gravadora dele, a Bad Boy Entretenimento, também está envolvida em tudo isso. Existia uma festinha dele lá, que era chamada de Freak Off, onde ele levava essas vítimas, que podiam ser homens ou mulheres, pra fazer essa festinha aí. Só que nessas festinhas ele obrigava todo mundo que estava ali, né? Ele contratava inclusive garotas de programa, garotos de programa, e obrigava todo mundo a fazer o que ele queria: usar drogas, bebidas batizadas e ainda obrigar todo mundo a fazer ouro. Até mesmo quando alguns deles não queriam. Então ele drogava essas pessoas, né, deixava todo mundo ali numa situação em que eles não pudessem se defender e obrigava todo mundo a fazer, e ele ficava olhando ou participava também. Só que a polícia descobriu tudo agora, descobriu essas fitas e começou a fazer essa investigação com o P. Diddy depois que ele foi visto dentro de um hotel, nas imagens das câmeras de segurança, pedindo a sua agora ex-namorada, que é a Cassie Ventura. Tava até de toalha, saiu correndo, ela tava tentando pegar o elevador e ele saiu direto do quarto, correndo atrás dela, e acabou agredindo ela no corredor. Pra você que não conhece muito o P. Diddy, né, tá tendo noção agora, né, por causa das notícias que estão pipocando aí em todas as mídias, ele tem 54 anos e ele é um produtor musical muito conhecido, além de rapper também, mas ele ficou muito poderoso por ser produtor musical e ter a sua gravadora. Ele trabalhou com Notorious B.I.G., com Mary J. Blige, com Usher. Então ele descobriu esses cantores e deu fama a eles. Então, principalmente nos anos 90 e 2000 ali, ele fez muito sucesso. Ele era um nome, né, da indústria fonográfica nos Estados Unidos. Ele ainda trabalhou com nomes de peso: Mariah Carey, Jay-Z, R. Kelly, Kanye West e Jennifer Lopez, que inclusive durante um bom tempo foi namorada dele e participava daquelas festinhas do branco. Eu já vou explicar pra você. Entre os anos 90 e 2000, P. Diddy fazia muita festa. Ele era famoso por fazer essas festas do branco. Ele convidava todos os famosos de Hollywood, junto com cantores, junto com empresários, muita gente poderosa. Tudo isso na mansão dele em Hamptons, em Nova York. E nessas festas, a J.Lo estava sempre com ele. No começo da festa, iam famílias, né? Todas as pessoas estavam lá, inclusive com crianças. Até chegar um determinado momento em que ele falava ali para todo mundo, né, no microfone. Inclusive tem um vídeo dele falando numa sacada ali, falando: ó, aproveitem mais um pouco, vocês têm 1 hora para ficarem com as crianças aqui e depois tirem as crianças, porque daí a festa, né, a bagunça ia começar. E aí rolava de tudo. Tudo que se passava na mente doentia do P. Diddy. Só que ele disse que a intenção dele com essas festas era reunir aí toda a galera da cultura pop com milionários americanos. Ashton Kutcher, o ator, era um dos convidados aí dessas festas, né? Em 2019, ele deu uma entrevista onde ele foi perguntado, né, o que acontecia nessas festas, né? Depois que todo mundo ia embora ali, que ficava só a galerinha, né? Só os maiores de idade. E aí ele disse que o que acontecia lá ele não ia poder dizer. E tinha muita gente que marcava a presença nessas festinhas. O ator Denzel Washington, ele inclusive brigou com o P. Diddy uma vez e disse que ele não respeitava ninguém, gritou com ele e acabou indo embora com a esposa dali. Não se sabe muito bem o que aconteceu, mas ele esbravejou pra cima aí
do P. Diddy em uma dessas festas. Mas quem marcava presença por lá numa boa? Jay-Z, Will Smith, Diana Ross, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Owen Wilson, além de Justin Bieber, que inclusive começou a frequentar ainda menor de idade. Então agora começou esse burburinho na imprensa sobre esse caso. Então tem várias publicações, inclusive de vídeos da festa, né, das festas que aconteciam lá. Mas eu acho que tem muita coisa ainda que a gente nem faz ideia do que acontecia lá. E muita coisa ainda para aparecer. O ex-integrante da indústria musical, o produtor, o Tom Swoop, ele disse que essas festas do P. Diddy, elas eram separadas por níveis. E aí tinha um nível aí da entradinha, ficava alguma galera ali e tal. E quando ia passando mais para dentro, coisas mais estranhas aconteciam. Que eram essas áreas exclusivas onde homens e mulheres eram dopados para fazerem o que ele tinha vontade de fazer e de ver as pessoas fazendo ali. E que essas pessoas eram humilhadas, inclusive de forma sexual. Tudo isso com promessa de contrato, com promessa de dinheiro e ainda muita droga envolvida. E por todo lado, inclusive em cima das pessoas. Cada vez que a polícia vai investigando, vai aparecendo mais sujeira. É bem pesado tudo isso. Isso que as investigações estão só no começo, é só a ponta do iceberg. Além de tudo isso, o P. Diddy também é acusado de abusar sexualmente de menores e também de uma mulher grávida. Olha só que aberração. A ex-atriz pornô Adria English, ela disse que foi obrigada a fazer sexo forçadamente. Ela disse que até nas primeiras festas isso não aconteceu, mas que depois tudo mudou. Ela disse que teve um dia que ela nem se lembra como ela chegou em casa. Ela só se lembra o que aconteceu porque tinha dinheiro com ela. Ela disse que não denunciou porque ela tinha muito medo, que ela trabalhava com isso, ela tinha medo do que pudesse acontecer com ela e com a carreira dela. E foi assim mesmo que o P. Diddy calou muita gente, né? Com medo, ameaça. Inclusive depois dessas festinhas do P. Diddy, as pessoas ficavam tão mal que elas precisavam injetar nelas fluidos intravenosos para elas conseguirem se recuperar. Imagina. Então, gente, ainda tem algumas teorias aí que eu vou te contar daqui a pouquinho sobre o envolvimento do P. Diddy em casos aí bem estranhos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Os advogados do P. Diddy pediram, né, fizeram um pedido de fiança, mas a justiça negou, ele continuou preso e continua. Inclusive, né, o P. Diddy disse que se ele fosse solto, num outro pedido que ele fez, ele iria fazer um exame de drogas para provar que ele não usava nada. E os juízes consideraram que ele representa risco à comunidade e também às testemunhas do caso. Por isso, ele não foi solto. Contra P. Diddy são 120 novas acusações de abuso sexual, com agressão violenta ou estupro, abuso sexual de menor, má conduta sexual, além de cárcere privado, entre outras. Lembrando que 25 eram menores de idade. Se o P. Diddy for condenado, ele pode ser sentenciado à prisão perpétua. Essas declarações são do advogado Tony Buzbee em uma coletiva de imprensa na terça-feira, dia 1º de outubro. Uma das acusações é de uma garota de apenas 15 anos que teria sido levada de avião para Nova York e lá ela foi drogada e estuprada por diversas pessoas e o P. Diddy estaria vendo tudo. Ou seja, ele usava todo mundo que passava pelo caminho dele, principalmente meninas, mulheres, e depois ele descartava e ainda ameaçava. E agora todas as vítimas vão entrar com ações contra ele e também contra os cúmplices dele e coautores dos crimes, inclusive famosos aí que podem aparecer, possam estar envolvidos também, né? E depois da denúncia da ex-namorada dele, a Cassie Ventura, outras mulheres também criaram coragem para denunciar. Foram encontrados mais de 1000 frascos de óleo para bebê. E aí você usa a sua imaginação para entender para que ele usava tudo aquilo. Agora mais de 1000 frascos. É nojento. Agora a explicação do advogado é bizarra. Ele disse que como ele compra em grandes quantidades, ele compra a granel e é isso. Essa foi a explicação. O TMZ, especializado em celebridades lá dos Estados Unidos, perguntou, né, pro advogado se tudo aquilo de óleo para bebê seria para urgência. E o advogado dele, do P. Diddy, respondeu: imagina que precisa de tudo isso, só um frasco já ajudaria. Olha o tipo de advogado dele, né? Mas para defender o P. Diddy, a gente não espera muita coisa. Agora vamos lá para as teorias, então. Já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Uma das teorias é de que o filme As Branquelas, que é um sucesso aqui no Brasil, teria sido inspirado no P. Diddy e naquela galera lá de Hollywood e também da indústria fonográfica. O P. Diddy seria o Latrell Spencer, que foi vivido pelo ator Terry Crews. Um rapaz loiro que, depois de um encontro ali, né, com o Latrell, que seria o P. Diddy, saiu de cadeira de rodas. Este seria o Leonardo DiCaprio, por causa de uma história que eles contam aí que teria acontecido. Que isso? Fala sério. Dá uma olhada pra ela. Impressionante. Que isso? O que aconteceu?
Eu caí? É bem pesado tudo isso. As duas loiras, as branquelas originais, as verdadeiras do filme, seriam as irmãs Hilton, a Paris e a Nick Hilton. Aí tem uma outra atriz que seria Britney Spears, outra Christina Aguilera e outras também famosas. Aí tem outra questão. O P. Diddy apadrinhou o Usher, que apadrinhou o Justin Bieber. O P. Diddy com o Usher teriam tido um caso quando o Usher era menor de idade, ele tinha apenas 13 anos e foi morar na casa do P. Diddy. Não sei como os pais deixaram. E o Usher chegou a dizer que o P. Diddy apresentou para ele muitas coisas diferentes, inclusive sexo, que ele disse que acontecia o tempo todo na casa do P. Diddy, em todo lugar e a qualquer momento. Diz que não sabia quando é que você ia abrir uma porta e ia estar alguém fazendo alguma coisa lá, algumas pessoas. Inclusive tem um vídeo do P. Diddy com o Usher e eles estão ali conversando. O P. Diddy chega e diz: quando a gente acordou de manhã. Aí ele para e fala: eita, o que eu tô dizendo? Aí todo mundo ri e tal. Então era como se ele tivesse meio que sem querer, ou não sei se ele quis mesmo dizer, que os dois tivessem dormido juntos. Lembrando que o Usher era menor de idade. No outro vídeo, o P. Diddy tá conversando com o Justin Bieber. E aí ele disse que eles iam passar 48 horas juntos, que eles iam enlouquecer, eles iam fazer um monte de coisa. E o Justin tinha apenas 15 anos. Em outro vídeo, de um tempinho depois deste primeiro com o Justin Bieber, eles estão conversando dentro de um estúdio e o P. Diddy começa a meio que questionar o Justin, porque ele nunca mais tinha falado com ele e tal. E o Justin fala: é que você não tinha o meu telefone e tal, eu acho que você perdeu, eu vou passar o meu telefone. E ele acaba passando, mas dá pra ver um ar ali de constrangimento do Justin Bieber com as cobranças do P. Diddy. Ficou bem estranho. E aí teriam dito, né, que o Justin seria uma das vítimas do P. Diddy. E aí, em 2020, o Justin gravou o clipe da música Yummy. Em uma parte do clipe, o Justin tá aparecendo em cima de um cupcake, como se ele fosse também parte do doce. E como se ele tivesse sido usado como, né, Yummy, uma parte gostosa de um doce, pra alguém provar. Vocês entenderam? E aí disseram que o Justin passou muito mal nessa gravação, que ele parou em vários momentos e que ele tava muito mal durante a gravação desse clipe. Talvez sejam as memórias dele, né? Outra teoria é de que a Rihanna, a cantora Rihanna, teria sido traficada direto de Barbados, no Caribe, para os Estados Unidos pelo Jay-Z, que é amigo do P. Diddy e também fazia parte aí, né, dos esquemas do P. Diddy, vamos dizer assim. E a Rihanna teria sido coagida a assinar um contrato. Ela teria ficado fechada num escritório do Jay-Z e ela teria que assinar. Ou ela assinava, ou ela ia sair pela janela, ou seja, eles iam jogar ela da janela, ou ela assinava esse contrato. E ela acabou, então, forçadamente, com um monte de homem em volta, assinando um contrato. E o pai dela teria recebido 500 milhões de dólares depois que ela assinou esse contrato. E ela foi levada, então, para os Estados Unidos. E ela tinha 16 anos. E nessa época, P. Diddy, Jay-Z e R. Kelly eram os grandes nomes da indústria fonográfica nos Estados Unidos. Eles eram os poderosos da música. E até para corroborar isso, os fãs também estão buscando, né, as coisas agora para tentar justificar tudo o que está acontecendo agora. A Rihanna teria feito uns vídeos aí em parceria com a Samsung, uns vídeos curtos, na divulgação do álbum Anti. Tem alguns vídeos e os fãs estavam usando esses vídeos para provar que isso tinha acontecido. Em umas partes ali do vídeo, ela tá numa sala, né, num espaço ali cercada de vários homens. Ela teria sido perseguida e também observada por eles, então tem muito mistério aí, que é bem estranho, é. O J. Cole, ele escreveu a música She Knows, e nessa música ele fala algumas coisas aí sobre mais teorias também. Ele fala da cantora, né, Aaliyah, ele fala da outra cantora Left Eye, que era componente do TLC, e também do astro do pop, o rei do pop Michael Jackson, sobre a morte misteriosa que envolveu esses três cantores. O She Knows, ela sabe que ele quer dizer, o J. Cole, que a Beyoncé sabia de tudo que o Jay-Z, P. Diddy, R. Kelly, essa galera tava fazendo. E sobre essas mortes. Por quê? O Knows seria do nome, né? O sobrenome da Beyoncé. Beyoncé Knows. E aí ele quis fazer uma ligação, né, entre o nome da música e o sobrenome da Beyoncé. Querendo dizer que é ela, né? Ela sabe de tudo que estava acontecendo. Ali morreu em um acidente de avião em 2001. Eu vou trazer o caso dela aqui pra vocês em detalhes. Ela teve uma morte bem estranha. Ela não estava querendo entrar num voo e eles fizeram ela entrar num voo à força. O outro caso da Left Eye do TLC. A Left Eye
também teve uma morte muito suspeita. E o produtor Hype Williams, ele teria uma ligação entre a morte da Left Eye e também da Aaliyah. Foi ele ali que forneceu o avião para Aaliyah e o carro que a Left Eye usou. Mas eu vou trazer o caso dela também aqui, da Left Eye. O Hype Williams trabalha hoje com Jay-Z e Beyoncé. Coincidência? Já a morte de Michael Jackson tá também todo mundo falando sobre isso, principalmente depois dos áudios aí que foram espalhados nas redes sociais, onde ele fala que estava sendo perseguido, isso pouco antes da morte dele. Ele dá algumas suposições para morte dele, né? Causas que poderiam acontecer das pessoas fazerem a morte dele parecer suspeita, deles fazerem algo como se ele tivesse tirado a própria vida. E em uma dessas suposições dele estava fazer com que ele tivesse usado medicamentos e acabado morrendo de overdose, que foi o que aconteceu. Só que o caso do Michael Jackson, a morte dele foi primeiro dada como suicídio e depois a justiça então entendeu que era um homicídio. E ainda o Conrad Murray, o médico que teria aplicado ali, né, causou a morte do Michael, ele acabou sendo preso. Só que por que eles ligam ao P. Diddy a morte do Michael? Vamos explicar então. O Michael sempre foi muito amigo da Mariah Carey. E a Mariah era casada com o Tommy Mottola, dono da Sony Music, que agenciava o Michael Jackson. Só que o Michael já estava cansado. Ele dizia que a Sony não passava os direitos, né, das músicas do Michael. De alguma forma ali, meio que passando a perna no Michael. E o Michael chegou a chamar, né, o Tommy Mottola de demônio, ele chegou a entrar em conflito ali com a gravadora. E ao mesmo tempo, ele era muito amigo da Mariah. E a Mariah confidenciava ali pro Michael que ela vivia um relacionamento abusivo, que ela vivia uma relação tóxica e que ela estava muito triste e muito mal. E o Michael se doeu também por ela. Ele chegou a brigar com a gravadora e brigar com o Tommy Mottola. E aí ele teria sofrido então uma represália por causa disso. Só que quem era o amigo pessoal, íntimo e pessoal do Tommy Mottola? P. Diddy. Só que logo depois dessa briga aí do Michael com o Tommy Mottola e a gravadora Sony Music, que aconteceu com o Michael Jackson, ele foi acusado de pedofilia. Inclusive, várias crianças ali chegaram a acusá-lo também, dizer que tinha acontecido, só que ele acabou sendo inocentado pela justiça, porque as crianças disseram que foram compradas para falar, né? Elas confessaram que foram pagas aí para acusar o Michael. E até a LaToya Jackson deu uma entrevista, né, a irmã do Michael, dizendo, né, que ela também tinha certeza de tudo isso que estava acontecendo, de que ele teria sido assassinado, que ele teria mexido com gente grande, né? Porque na realidade os cantores são grandes. O Michael, rei do pop. Só que os empresários desses cantores, eles têm muito mais dinheiro, muito mais a perder, muito mais poder. E são capazes de qualquer coisa para manter esse poder. I don't understand. What do you mean? Talk to me. Talk about it. Over the phone. God knows. It's an overdosing of drugs. O fato é que a morte de Michael gera suspeitas até hoje, né? Quem entendeu muito o que aconteceu, porque ele estava muito bem, prestes a estrear uma turnê mundial com ingressos esgotados. Então ele estava no auge desse hit, 50 anos, e de repente, né, aconteceu aquilo. Só que naquele momento ali da morte, além do Conrad Murray, o médico do Michael, teria aplicado, né, aquele medicamento, estava também um segurança. Esse segurança, recém-contratado, era Fahim Muhammad. E o que aconteceu? A hora que o Michael apagou, eles demoraram 30 minutos para chamar a emergência, para chamar a ambulância. Isso poderia ter salvado, né, a vida do Michael. Mas eles não queriam isso. Não era isso, não era para isso que eles estavam ali. Eles estavam ali para assegurar que Michael não iria resistir. E este segurança, o Fahim Muhammad, hoje ele trabalha com P. Diddy. Outra coincidência? Difícil, né? Tem outro cantor famoso também, o Tupac Shakur, que tem uma morte também muito suspeita, que entra aí nesse rol das teorias. E segundo o Keffe D, que é o próprio suspeito do crime, o mandante seria o P. Diddy. No dia 7 de setembro de 1996, o Tupac levou 4 tiros, foi atingido 4 vezes e foi para o hospital. No dia 13, ele acabou não resistindo. Teve insuficiência respiratória que acabou culminando em uma parada cardíaca. Por que o P. Diddy é o suspeito? Porque o Tupac, ele estava no auge, ele estava arrebentando. E o P. Diddy teria convidado ele para sua gravadora. E ele não quis. Ele achava ainda o P. Diddy um cafona, né? Um executivo cafona. E ele não queria nada com ele queria seguir a vida dele onde ele estava, que estava tudo certo para ele. Ele nem gostava do P. Diddy. Só que aí, por isso, o P. Diddy não teria gostado,
porque o cara tava arrebentando, mas não tava trabalhando pra ele. Não tava na gravadora dele. E aí, ele teria encomendado, então, a morte do Tupac Shakur. E o caso também da Aaliyah e da Left Eye era um momento que a Beyoncé estava começando a aparecer, mas elas estavam num momento de auge. E aí, o que aconteceu? O Jay-Z não queria isso, porque ele queria jogar a Beyoncé. Então, o que eles tinham que fazer? Resolver o problema. E aí, tiraram elas de cena. E foi a partir deste momento que a Beyoncé estourou. Gente, isso são teorias, tá? Tem chão e tem investigação pra ser provada. A gente não sabe ainda. Mas eu acredito que ainda tem muita coisa pra aparecer e muitas pessoas também envolvidas aí que vão surpreender a gente. Muita gente poderosa também. Eu espero realmente que quem estiver envolvido tem que pagar mesmo, independentemente de quem seja. Seja o cantor famoso que a gente ouviu a vida inteira e achou que era bacana, ou ator, atriz famosa. Enfim, vamos aguardar porque as investigações ainda estão começando. Você já ouviu falar desse caso? Você ouviu as notícias, as manchetes ultimamente? Estava por dentro ou não? Ficou sabendo de muita coisa aqui neste vídeo? Conta pra mim, deixa nos comentários. Clica aqui, tem outros vídeos do canal pra você conferir. Curte, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações, toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado. Obrigada por assistir, a gente se encontra no próximo caso.